Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Lua Mística Oráculos. Meu nome é Luciana e hoje nós vamos fazer uma tiragem com o seguinte tema. A pergunta de hoje é: o que essa pessoa sente quando pensa em você? O que ela sente em relação a você? Como é que ela se sente em relação a você? Eu acho que é o mais adequado. Como ela se sente em relação a você? Tá bom? Então a gente tem aqui duas opções. Uma é a ametista, a pedrinha que é a ametista, e a outra é a pedra da estrela. Então vocês vão se conectar uma das duas. Espero que nesse momento você esteja num local tranquilo, para que você possa mentalizar da melhor maneira possível. Esvazia a sua mente, mentaliza essa pessoa na sua cabeça, se conecta com força na pedrinha para ver qual a pedrinha que mais se identifica com você nesse momento, se identifica com a pessoa, que te faz lembrar da pessoa, alguma coisa que te remeta a uma das duas pedras que faz você se conectar com ela. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você se conecta com a pedrinha certa, com certeza a mensagem vai ser mais adequada para você. Então tenta se conectar com força, mentaliza mesmo a pessoa na sua frente, feche seus olhos, aí depois que você abrir, você vê qual a pedrinha que você escolhe. Se for necessário, pausa o vídeo, tá? Para que você possa escolher com tranquilidade, sem pressa, tá bom? Eu vou pedir para vocês também que não se inscreveram ainda no canal, que por favor se inscrevam. Assim que vocês verem embaixo tem um sininho para você ativar as notificações. Eita, enrolou tudo. Se ativar as notificações, aí você ativa as notificações que fica sabendo todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá bom? Esse canal, na verdade, a gente montou esse canal eu montei esse canal no sentido de tentar ajudar as pessoas o máximo possível. A proposta do canal é levar luz e direcionamento para as pessoas. A gente usa os oráculos como um caminho, como uma direção, Não é que o oráculo seja uma sentença ou que o tarô seja uma sentença, não. A gente tem o livre-arbítrio, então isso aqui não substitui nenhum tipo de terapia, nada disso. É só uma autoajuda, um autoconhecimento, uma busca do autoconhecimento. Você está conectado de uma forma mais intensa com a espiritualidade, com o seu superior, procurando na verdade te ajudar e te auxiliar nas suas questões, nas suas dificuldades. Então a pergunta hoje é, como eu te falei, o que essa pessoa sente, em relação a você? Como é que ela se sente em relação a você? Eu vou dar prosseguimento. A gente tem aqui o oráculo de Delfos, que é um oráculo milenar. A gente tem o tarô e a gente vai buscar a orientação deles para essa pergunta. Então eu vou tirar aqui primeiramente o oráculo de Delfos, depois o tarô. Para quem se conectou com a ametista, eu vou dar prosseguimento. Se você precisar, como eu falei, pausa o vídeo e aguarda. Se você quiser uma consulta particular com a sua energia, você pode ver aí na descrição do vídeo, tem os nossos contatos, tá bom? Tem o meu contato aí embaixo. Tem o nosso site, lá você vai ver mais ou menos os tipos de consulta que tem. E vamos lá. Mentaliza com afinco a pessoa, mentaliza ela na sua cabeça, coloca ela na sua frente nesse momento, fecha seus olhos, para que a gente possa, nesse momento, buscar ajuda dos oráculos para te trazer essa mensagem. Peça licença ao anjo da guarda dessa pessoa, para que a gente possa acessar a energia dela, que os nossos guias possam nos trazer uma mensagem da forma mais clara e objetiva possível. Que o oráculo no universo nos traga essa mensagem de forma clara e objetiva. Então, a pergunta é: como essa pessoa se sente em relação a você? Certo? Para quem se conectou com a ametista, como essa pessoa se sente em relação a você? Fala pra gente como essa pessoa se sente em relação a você. Lembrando que isso é uma tiragem coletiva e pode ser que não bata para algumas pessoas e bata para outras. Não tenta encaixar na sua situação de
qualquer maneira. Escuta a outra pedrinha se não bater com você de primeiro. Às vezes é bom você ouvir as duas, porque às vezes uma complementa a outra, mas também pode às vezes trazer mais dúvidas. Então assim, se você tiver certo da pedrinha que você tem em mente, com a conexão que você fez, como eu te falei no início, tá num lugar tranquilo, mentalizar a pessoa com afinco, com força, com certeza você vai ser direcionado para a pedrinha que vai te trazer a mensagem. Então vamos lá. Como essa pessoa se sente em relação a você. Mentaliza a pessoa. A gente tem aqui a carta do despertar, a escolha e a difícil lição. Vamos agora tirar um arcano maior. Para ver como que essa pessoa está se sentindo em relação a você. Como essa pessoa que você mentalizou está se sentindo em relação a você. Para todas as pessoas que se conectaram com a ametista, como essa pessoa está se sentindo em relação a você. Vamos lá. Como essa pessoa está se sentindo em relação a você. Nós temos a carta do louco. Como essa pessoa está se sentindo em relação a você. Eu vou primeiro tirar as cartas, depois eu faço a interpretação, tá bom? Como essa pessoa está se sentindo em relação a você. Quatro de paus, 10 de copas, 7 de paus, 3 de paus. Está dando para ver as cartas. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Então vamos lá? Vamos lá. Na verdade, essa pessoa está tomando uma certa consciência maior daquilo que ela sente por você. É como se o sentimento estivesse despertando nela de uma outra forma. Uma outra forma dela ver a situação de vocês, uma outra forma dela olhar para você e para a relação que ela tem com você. Para algumas pessoas pode indicar que existam outras pessoas ou uma escolha a ser feita, ou entre outra pessoa, ou entre uma energia, uma outra energia, ou entre o trabalho e a pessoa. Existe um triângulo aqui energético, que a gente chama de triângulo energético. É alguma coisa que faz com que a pessoa se sinta um pouco dividida, que tenha que escolher. Ou entre a carreira e a pessoa, ou entre o filho e a pessoa, ou entre os padrões que a pessoa tem com ela, de relacionamento, coisas que ela julga que são certas e a escolha que ela tem a fazer em relação a você. É como se na verdade ela estivesse passando por um momento. Essa relação com você traz a ela a difícil lição, que nada mais é do que a pessoa aprender com esse relacionamento.
de uma forma, às vezes, até muitas vezes difícil de se aprender, né, a viver um relacionamento. Então são os percalços que às vezes aparecem na vida da gente, que a gente tem que ter o discernimento para poder aprender a lidar com isso. Então ele tem que aprender a lidar com o sentimento que ele sente por você, se sente dividido em relação a você, como se ele tivesse que fazer alguma escolha. Eu vejo que existe um sentimento muito forte, uma vontade muito grande de criar uma estabilidade, de criar um relacionamento mais sério. Existe um sentimento de amor muito grande. Você está aqui com a carta do 10 de copas, que na verdade pode indicar que realmente ele tem o desejo de formar alguma coisa, um relacionamento mais sólido, de formar uma família com você. Mas ele às vezes se defende em relação a isso. É como se ele se defendesse do próprio sentimento. Então, quando eu falo que existe um despertar nessa situação, é um despertar dos sentimentos dele, da forma como ele vê, que ele se relaciona com você. Então pode surgir, por exemplo, nesse momento ele pode estar tendo sonhos com você, despertando a consciência dele para o relacionamento que ele tem em relação a você, pelo sentimento, não é pelo relacionamento, pelo sentimento dele em relação a você. Existe uma certa dificuldade dele em aceitar muitas vezes aquilo que ele sente, então ele se protege, ele tenta se proteger, tenta se defender, vamos dizer assim, do que ele sente, do sofrimento, de medo de sofrer, de medo de às vezes por coisas que já passou anteriormente em outros relacionamentos que fizeram com que ele hoje agisse dessa forma. Ele tem planos em relação a você, existe uma paixão muito grande, existe um desejo muito grande de estar com você, de viver isso plenamente, de se ter um novo começo, uma nova maneira de se relacionar. O louco é uma carta que, na verdade, ela não fala muito da coisa da estabilidade. O louco, ele é louco para se jogar na sua direção, o sentimento dele é verdadeiro, é um sentimento, chega até a ser ingênuo, porque o louco ele não mede as consequências, ele vai e se joga. Então assim, ele quer se julgar nessa relação e ao mesmo tempo ele se defende. Então é uma dualidade, é a coisa da dualidade que a gente pode estar vendo aqui, que é a escolha. A coisa de escolher entre se jogar nessa relação, viver um relacionamento por inteiro, buscar estabilidade, ter a felicidade amorosa, porque existe sentimento, existe amor. Entendeu? Mesmo com as dificuldades que vocês possam ter nesse momento, existe um sentimento muito grande de amor, existe realmente um planejamento, um desejo. Para algumas pessoas pode existir até uma distância física, uma distância geográfica, você está afastado dessa pessoa geograficamente, mas ele sente, existe um amor muito grande e existe um momento realmente de escolhas, de despertar desse sentimento, de aprender com as dificuldades que ele teve até hoje em relacionamentos passados, e que de repente ele está conseguindo nesse momento ver de uma outra forma e te ver de uma outra maneira. Ele buscar estabilidade, buscar nesse momento ter alguém mesmo do lado, construir algo com você, entendeu? Construir uma família, construir um relacionamento mais baseado na confiança, no companheirismo, na celebração de estar junto com você, porque o 4 de copas, o 4 de paus traz a celebração, traz a coisa do estabelecer um compromisso, entendeu? De começar a criar uma estrutura em relação aos sentimentos, em relação à vida afetiva. Então é um sentimento muito bonito. Quando a gente pergunta o que ele sente por você, resumindo, ele gosta muito, ele tem um sentimento muito grande, está despertando cada vez mais para esse sentimento. Existem alguns conflitos internos dele que levam ele a refletir, que levam ele a ter que fazer essas escolhas, entendeu? Mas a escolha dele, o planejamento dele é na sua direção. Então assim, eu vejo ele planejando algo em relação a você, eu vejo ele tomando iniciativas em relação a você, vejo ele com muita paixão por você, um sentimento de paixão muito grande, mas também muitas vezes se defendendo disso, se defendendo desse sentimento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem se conectou, eu espero que tenha sido de ajuda, que tenha te auxiliado nesse momento a entender um pouco mais a outra pessoa. E agora vamos para a pedrinha da estrela, para quem se conectou com a pedra da estrela, saber
como essa pessoa se sente em relação a você. Para quem se conectou com a pedra da estrela, vamos lá. Vamos então, primeiramente, para quem se conectou com a pedra da estrela, tirar aqui o oráculo de Delfos para ver as energias da pessoa em relação a você nesse momento. Como que ela se sente em relação a você nesse momento. Oráculo mentaliza a pessoa na sua frente com toda a força para que a mensagem seja o mais assertivo possível para você. Se não bater com a situação de você nesse momento, desconsidera, vê a outra pedrinha, que às vezes, como é uma tiragem coletiva, pode bater para alguns e para outros não. Então vamos lá, como é que essa pessoa se sente em relação a você? Como ele ou ela se sente em relação a você? Vamos lá. A gente tem aqui a carta dos sonhos, a carta do triunfo e a carta da esperança. Bonito. Agora no tarô, o universo nos mostra como essa pessoa se sente em relação às pessoas que se conectaram com a pedra da estrela. Vamos puxar aqui um arcano maior para ver a energia, o segredo maior que a gente chama. Vamos lá. Como essa pessoa se sente em relação a você. A carta da justiça. Como que essa pessoa se sente em relação a você? O tarô nos mostra de forma clara e objetiva o universo. Como essa pessoa se sente em relação a você? Vamos lá. Como essa pessoa se sente em relação a você? 2 de espadas, 5 de paus, Pagem de paus, Rainha de espadas, 8 de ouros. Vamos lá. Aqui é meio que as energias que a pessoa tem em relação a você, que no momento são muito boas. A carta do arcano maior que a gente tirou foi a carta da justiça, que mostra essa pessoa, às vezes pode até parecer um pouco fria para você, sentir você um pouco frio, um pouco distante, um pouco racional demais, ver você como alguém muito correto, muito verdadeiro, muito sincero, mas ao mesmo tempo um pouco racional demais. Essa pessoa tem horas que pensa assim: será que eu estou sonhando? Será que isso é real? Será que não é? Até mesmo por conta da sua frieza, às vezes por conta da sua forma mais racional de ser, essa pessoa pode interpretar você como alguém frio, que não tem um sentimento tão profundo, e ela às vezes se pergunta se é sonho ou realidade.
Será que eu estou sonhando a respeito disso? Será que isso é verdade? Será que esse sentimento é real? E há uma mistura de sonho e realidade no meio desse sentimento. É uma pessoa que vê você, sente por você. A carta do triunfo se assemelha muito à carta do carro no tarô. Então é uma pessoa que quer ter o domínio sobre você, quer ter o domínio sobre a situação, sobre os sentimentos. É um sentimento de vontade de ter o controle do relacionamento. Existe muita esperança em relação a que dê certo, que as coisas fluam entre vocês de uma forma mais harmônica, de uma forma mais tranquila. Eu vejo aqui que existe algum tipo de conflito nesse momento existindo. Algumas dúvidas, a pessoa um pouco parada, sem ação, se sentindo um pouco presa, ou você se sentindo um pouco preso. Como é uma tiragem generalizada, muitas vezes a energia pode ser a sua ao invés da pessoa. Então eu vejo aqui uma situação em que a situação está presa, parada, existe uma dúvida muito grande, é como se não conseguisse ver as coisas de uma forma clara. Alguns conflitos entre vocês, mas são conflitos externos, sabe, que podem estar ligados ao meio de vocês e não a vocês mesmos. Cuidado para não deixar que interfiram nessa relação, nos sentimentos que vocês têm um pelo outro. Ele vê o que ele sente, ele tem um desejo muito grande, é uma pessoa um pouco imatura, mas que tem um fogo muito grande, tem uma paixão muito grande. E meio conflitante, porque ao mesmo tempo que ele tem uma paixão, uma vontade muito grande de ir na sua direção, ele sente um pouco a coisa da rainha de espadas, que é um pouco da justiça, que é essa coisa da racionalidade, que faz com que ele se retraia às vezes, que veja as coisas de uma forma mais racional. Então ele fica entre a paixão, o desejo de se entregar, o desejo que existe do fogo, do amor, da vontade de estar junto, com a razão, com o desejo de racionalizar, de ver as coisas claramente, para não se sentir, de certa forma, com que esses sonhos, para não sentir não achar que está idealizando demais. Então tem que tomar muito cuidado com as idealizações. Então ele se tranca, muitas vezes ele se tranca na racionalidade por isso. Aí fica muito no mental, passa essa coisa de frieza, ele e você. Então eu vejo que ele sente por você, tem um sentimento muito verdadeiro, às vezes está permitindo que o ambiente de vocês interfira nesse relacionamento e isso não é favorável. Eu vejo que algumas decisões precisam ser tomadas e a pessoa está um pouco sem ação, é como se ele estivesse se sentindo preso, amarrado, ele não consegue tomar uma decisão, seja ela qual for. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um tempo de amadurecimento em cima disso. É um trabalho, um esforço dedicado. A carta do 8 de ouros nada mais é do que um esforço dedicado. Então é um sentimento que vai crescendo a cada dia, que vai cada vez mais tomando uma proporção maior e vai sendo conquistado a cada dia. Então é como se ele quisesse te conquistar aos poucos, te conquistar a cada dia. Ele tem um sentimento muito grande de que as coisas vão dar certo, de que o relacionamento de vocês tem tudo para dar certo. A esperança é uma carta muito bonita, que traz realmente a coisa da esperança, de ver a coisa como um relacionamento ideal, uma coisa bonita, uma coisa transparente, uma coisa tranquila, que traz harmonia, que traz estabilidade para ele, ou ela, né? Porque o tarô não tem gênero. Eu estou dizendo ele ou ela, pessoa, tá?